Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. É simplesmente revoltante a cara de pau dos parlamentares bolsonaristas. Sóstenes Cavalcante tenta defender a PEC da blindagem que nem tem o texto pronto, mas será votada hoje graças à covardia de Hugo Mota. E é atropelado pelo Lindbergh Farias e Andréa Sadi ao vivo. Espia. E eu queria entender um pouco do que se trata esse pacote, porque nós não conhecemos o texto. Então, o que vai ser pautado hoje? O que o senhor pode dizer para a gente, por favor? Conforme a gente já tinha conversado, Sadi, para mim é a PEC do fim da chantagem. Vocês colocaram outra denominação aí, que a gente respeita. A democracia nos dá o livre direito de fazer as críticas. Nós precisamos reequilibrar os poderes. O Supremo Tribunal Federal não pode continuar chantageando parlamentares quando tem algumas votações que não são do interesse deles. Isso é antirrepublicano, antidemocrático, e esta PEC vem corrigir esse defeito, voltando ao texto originário de 88. Isso. Mas isso que eu queria entender. Então, a PEC prevê aval do Congresso para abrir ação penal. Tem prazo para inquérito policial? Olha só, a gente não conhece o texto. A gente não tem o texto publicado, tá? Eu só posso te falar. Não, publica-se o texto, nós vamos ler o texto para poder tomar a decisão do voto, e nós temos a opção de que, se algum artigo a gente entender que há uma blindagem excessiva a parlamentares, que nunca foi a intenção deste parlamento, a gente vai destacar e votar contrário. Mas espera aí, então, para entender, não tem um texto fechado. A proposta foi pautada de um texto que não está fechado? Isso é uma prática comum na casa. Mas nós não vamos conhecer o texto antes de ser votado, ou vamos conhecer? Não, lógico que é impossível votar um texto sem conhecimento prévio. Eu tô achando o texto será publicado, tem que ter quórum qualificado, e nós vamos fazer todo o debate como a Constituição. Mas tudo isso hoje vai ter um grupo de trabalho de 30 dias para discutir o texto? Não. Porque é um amplo debate. O presidente pautou para hoje. Até porque essas questões de prerrogativa a gente discute no Congresso há muito tempo. Mas sem saber o texto, pode ser que esse texto que não conhecemos vá à votação hoje. Seja fechado, são 2 horas, 14 horas. Se ele for fechado umas 15, pode ser votado ainda hoje? Poderá ser votado ainda hoje, é o que está na pauta. Deputado Lindbergh, qual que é a orientação do partido, a orientação do Palácio do Planalto a respeito desse texto que não conhecemos? Olha, eu acho inacreditável isso. Alguém acha que o eleitor, que o povo brasileiro, está querendo votar PEC da blindagem? Eu acho até engraçado o líder do PL falar em chantagem. O Brasil está sendo atacado, o Brasil está sendo chantageado com tarifas. O custo, Eduardo Bolsonaro, já é um custo de 40 bilhões. Chantagem contra ministros do Supremo. Aí, num momento como esse, que o povo quer que vote projeto do Senado sobre criança e adolescente, que eles diziam que era censura, teve uma mobilização muito grande, isenção de imposto de renda, programas para proteger empresas e empregos. Eu quero chamar uma atenção. A volta do texto da emenda constitucional de 88 significa o seguinte: naquele período, mais de 200 deputados não foram investigados. Só 2 foram cassados. É um retrocesso gigantesco. Isso é uma pauta das ruas? O senhor ouve isso, essa demanda? Nossa, a gente quer votar a PEC das prerrogativas, a gente precisa blindar os parlamentares. O senhor ouve isso do eleitor? Essa é uma PEC das prerrogativas do parlamento. Lógico que esse não é um assunto familiar ao eleitor. Quando se votou a mudança da Constituição, da originária de 88, não era uma pauta do eleitor, era uma pauta necessária. O senhor está representando a sociedade, uma parcela da sociedade. Como não é do conhecimento do eleitor? Então, por que vai votar? Porque a adultização é uma pauta do eleitor. Dando um exemplo recente. Nós já votamos a semana passada a adultização e votamos a favor. Mas não é toma lá da cá, volta a adultização, então tá, beleza, vamos votar a prerrogativa? Não é toma lá da cá, não. É a gente lutar pela nossa democracia, que está fragilizada quando um Congresso é chantageado por ministros do STF. Vocês não assumem isso, não querem essa realidade que acontece com o Congresso. Vocês acham normal que um parlamentar seja chantageado por alguns ministros do STF? Isso é normal para vocês numa democracia? Lógico que não. Deputado Lindbergh, que senão vai ficar sem tempo. Só que eu fiquei ansioso de falar. Quem está chantageando o Brasil são vocês. Quem está chantageando o ministro Alexandre de Moraes são vocês, articulando fora sanções econômicas contra autoridades brasileiras. Aí eles falam essa história. O Brasil vive uma ditadura para eles. Eles que sempre defenderam a ditadura. E no caso da invasão da mesa? Bolsonaro defendia a tortura, aí está Eduardo Bolsonaro lá fora dizendo isso. Agora vocês invadiram a mesa aqui. Aquela invasão da mesa foi o 8 de janeiro dos engravatados. Até agora não teve punição. Que história é essa de chantagem? Vocês que estão querendo interferir num julgamento isento, que vai ficar demonstrado, Sócio. Uma trama para assassinar Alexandre de Moraes, para assassinar Lula. Vai vir tudo à tona. Eu quero chamar a atenção. Vocês estão indo para uma situação de muito isolamento. 69% dos brasileiros, na Genial Quest, disseram que Eduardo Bolsonaro só pensa em livrar o pai dele. Infelizmente, o parlamento tem que estar votando projetos que têm a ver com a vida do povo e está caindo nessa trama, numa aliança que junta bolsonaristas que querem atrapalhar o Supremo e gente
que quer parar todo tipo de investigação aqui.